Batismo com Espírito Santo e fogo. Meu Deus, o que significa isso? Será que são dois batismos? Batismo com o Espírito Santo e o fogo do juízo, como muitos falam? Vamos ver isso à luz das Escrituras. Lembrando que esse PDF estará no canal do Telegram. Venha para o Telegram e estaremos ali te passando várias informações preciosas. Assim também está o link no Telegram do sorteio dia 29, última sexta-feira de janeiro de 2021. Temos bênção para a sua vida. Vamos lá, batismo com o Espírito Santo. Já ouvimos falar muito sobre isso, mas o que é o batismo com o Espírito Santo? É fogo, ou em fogo, como diz no original. Então nós precisamos ver isso à luz das Escrituras. Quem é esse Espírito? Como ele trabalha? Como ele vai regenerar, salvar e ao mesmo tempo transformar você, te batizando e te usando? Esse Espírito Santo que está no nosso meio, conhecido como Ruach HaKodesh em hebraico e Pneumato-Agion em grego. Vamos anotar isso aí rapidinho para iniciar. Ruach HaKodesh, Resh, Vav, Het, Ruach, Ha, Ei, Ha, Ko, Vav, Kodesh, Dalet e Shin. Ruach HaKodesh. Muito bem, vou transliterar aqui. Ruach, Ha, aqui seria K, o certo é colocar K. Por quê? Porque aqui não é Kaf, é Kof. São duas letras diferentes. Kodesh. A transliteração exige isso. Ruach HaKodesh, que seria a mesma palavra que pneuma, que seria sopro, vento. Em grego é pneumato-agion. Pneumato-agion. Esse Ruach HaKodesh seria sopro. Ruach é sopro. Sopro, vento, hálito. Kodesh seria sagrado. Santo é Kadosh. Você sabe que não é Kadosh, é Kadosh. Kadosh, Kadesh, Kiddush. São várias palavras diferentes. Isso é da mesma raiz. Aqui Kodesh seria sagrado. Sagrado. Bom, ele é a pessoa do Espírito Santo. E o próprio Yeshua disse que veria o Consolador, veria o Paracletos, aquele que nos guiaria toda a verdade e toda a justiça. E ele mesmo disse que ele nos batizaria. Temos uma passagem onde João Batista, ele está batizando, ele diz: eu batizo com água, mas atrás de mim vem um mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar as alparcas dele. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Isso está em Mateus, capítulo 3, versículo 11. É isso mesmo? Mateus 3, 11. Vou anotar aqui. Mateus 3, 11. Aí temos o batismo. Você sabe que batismo é mergulho. Com Espírito Santo é fogo. Então, muita gente tem falado, até teólogos, tem informado de que esse fogo é o juízo, é a condenação de Deus, é a ação da ira de Deus julgando a terra com fogo para aqueles que não aceitaram a Jesus. Mas isso não pode ser, porque está no mesmo contexto e na mesma ação do batismo com o Espírito Santo e fogo. Na verdade, um só batismo, é o batismo com o Espírito Santo, e o fogo é direcionado alegoricamente representando a purificação. O juízo é representado também pelo fogo. Esse é outro tema, fogo de juízo, de condenação. Como desde o passado literalmente caiu fogo sobre muita gente, como também o fogo simboliza a condenação eterna, o juízo de Deus. Mas aqui o fogo é agente de purificação. O fogo é um dos símbolos de Ruach HaKodesh. É um dos símbolos, como o vento, como a água, como o vinho, a embriaguez, o Espírito, o selo. Nós fomos selados, são símbolos. Assim também o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. Então temos um fogo que atua na igreja não para condenar nem julgar a igreja. A igreja não vai ser julgada nem condenada. A igreja não será julgada. A igreja, ela está sendo purificada. Verão tempos difíceis, verão tempos trabalhosos, tribulosos, sim, mas a igreja vai ser santificada no meio a tanta conturbação. E a igreja, ela é purificada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Vamos ver isso.
ao que se refere a esse batismo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, como começa a ação do Espírito logo quando a pessoa ela se converte, quando ela aceita Cristo como Salvador. Nós vamos ver passo a passo, vou dar aqui um espaço para explicar algumas coisas, até chegar ao que é de fato o batismo, o mergulho, a plenitude com o Espírito Santo de Deus. Você sabe que o Espírito é que se encarrega de tocar o homem para que ele se converta, para que ele se convença do seu próprio pecado. O que acontece na primeira ação do Espírito com o nosso Espírito? Você sabe que nós somos dotados, vou separar aqui, ó. Vou separar em Espírito, Espírito do homem, Espírito e alma. Nem vamos falar do corpo, tá bom? Nós somos uma tricotomia de Espírito e alma. E a ação do Espírito é onde vai atuar aqui no nosso Espírito um dos maiores milagres que nós podemos ver na dimensão espiritual, do que a doutrina para a igreja, é quando o Espírito começa a trabalhar na vida do homem, quando o recebemos como Salvador. O que acontece quando você o recebeu como Salvador? A primeira coisa que Jesus faz com você é pegar numa dimensão espiritual. Tudo isso acontece numa dimensão espiritual e te leva ao sepulcro. Nós somos sepultados. Número 1, vou anotar todas as passagens. Sepultados. Nós fomos sepultados. Meu Deus, acontece isso? Eu não vi nada disso. Pois é, isso acontece numa dimensão espiritual, onde sua alma, isso aqui é a sua consciência aqui é a sua psique. Isso, às vezes, você nem está consciente do que está acontecendo no mundo espiritual. A alma, ela é mais retardada, vamos falar assim, meu Deus. E ela, aos poucos, vai associando o que acontece automaticamente após sua conversão. Você é levado ao túmulo. Olha o que diz Romanos 6,4. Anote aqui. Romanos 6,4 diz que nós fomos sepultados juntamente com Cristo, meu Deus. Esse sepulcro, essa ação espiritual de Yeshua morrendo na cruz, sendo sepultado, ressuscitado, é uma ação espiritual que está em validade constante. O sepulcro espiritualmente está aguardando pessoas que vão aceitá-lo e automaticamente são levadas ao sepulcro para morrerem com Cristo. Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte dele. Meu Deus, ele nos suga até o sepulcro pelo próprio batismo. O próprio batismo nas águas simboliza também esse sepultamento. Por isso que nós falamos em água e mergulho na água para ser batizado. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, começa uma novidade de vida quando eu recebo a Cristo. Esse é o Espírito, na ação espiritual, aqui no meu espírito, que é levado ao sepulcro. Eu morro para uma vida passada e espiritualmente eu sou regenerado. Lembra quando o Nicodemos vai falar com Yeshua à meia-noite? Ele diz: que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele falou: você não sabe, você tem que nascer de novo. Falou: vou voltar para o útero da minha mãe. Querido, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é outra dimensão. Então, o Espírito já trabalha aqui nesse primeiro ponto, te levando para o sepulcro, e ali você morre, e as pessoas não entendem isso na sua alma ainda, não compreendem o que aconteceu, mas o milagre está acontecendo no mundo espiritual, meu Deus do céu. Segunda coisa, diz que nós não ficamos no sepulcro, somos ressuscitados. Olha o que diz aqui em Colossenses 2, ressuscitados. Fomos ressuscitados. Colossenses 2,12. Colossenses 2,12. Leia comigo, por favor, nos acompanhe nessas passagens, porque é muito fundamental conhecer essas passagens e entender o que o apóstolo na sã doutrina está falando. Filipenses 2,12, olha o que diz aqui: tendo sido sepultados
juntamente com ele, como se eu não estava lá. Pois é, porque não é uma ordem cronológica, não é uma questão temporal, física, humana, é no Espírito. É por isso o Espírito sempre ele está pronto, o Espírito está preparado, porque o Espírito soprado no homem, quando ele tem vida, esse Espírito está ligado às coisas de Deus, mas a alma, a consciência não. Então nós temos que entender isso. E fomos com ele sepultados, diz, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, eu também fui ressuscitado. Então, esse segundo passo aqui, que está em Colossenses 2:12, há outras passagens de ressurreição. Eu saio do túmulo com Cristo, pela ação espiritual de Ruach HaKodesh. O pneumatóagio, ele vem e me tira agora, me leva ao sepulcro, me tira do sepulcro. Só que aí vem o terceiro milagre, que é o processo onde eu sou regenerado, já sou uma nova criatura. Ponto 3, regenerados. Nós vemos isso em Tito 3:5. Tito 3:5, você vai ver que temos ali a regeneração do Espírito. Eu preciso viver essa regeneração, sabe por quê? Porque eu não vivo mais segundo esse homem humano, carnal, natural, mas agora eu vivo em Cristo Jesus, regenerado. Vamos ver Tito, me acompanha aí. Depois de Timóteo vem Tito, meu Deus do céu. E você precisa compreender que agora você não vive mais na carne. Tito 3:5 diz aqui claramente: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do quem? Ruach HaKodesh, do Espírito, a regeneração do Espírito. Há muitos agentes de regeneração: o sangue de Jesus, a própria palavra, a lavagem da palavra, só que o Espírito é um deles. E essa regeneração no Espírito te tornou uma nova criatura. Olha o Espírito ainda atuando, estamos falando agora do Espírito especificamente. E agora regenerados, limpinhos, agora numa nova genética, o que acontece? O Espírito Santo te toma e te leva para as regiões celestiais, você vai ser transportado, teletransportado. Você não percebeu isso na consciência aqui, na alma, mas você é levado às regiões celestiais. Olha o que diz Colossenses 1:3, nós somos transportados. Ponto 4, transportados. Colossenses 1:3, fomos transportados, diz claramente, diz assim: ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1:13, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão de todo pecado. Ou seja, ele nos transporta e nos leva para uma viagem sobrenatural. O Espírito somente entendeu isso, é por isso que você deve explorar o que é a vivência com o Espírito. Você vai tendo essa revelação e, logicamente, você terá usos e frutos, direitos espirituais que muita gente ignora, e você precisa conhecer isso no Espírito. Busque isso na palavra e busque no Espírito, mergulhe no Espírito, e você vai saber os direitos que você tem pela unção, pela virtude, pela glória do Espírito Santo de Deus. Então, fomos transportados, mas para onde? Para o reino do seu Filho. Ponto 5, para quê? Para se assentar. Assentar, você agora se assenta, para quê? Para governar juntamente com Cristo. Efésios 2:5 e 6. Efésios 2:5 e 6. Diz que ele nos levou para as regiões celestiais, onde estamos juntamente com Cristo assentados. Olha o que diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, ou seja, fomos ao sepulcro, ressuscitamos, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha o que diz o versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Estamos num trono governando, nesse trono que o diabo quis se assentar, esse trono que Satanás quis tomar para ele, ele
foi derrotado por Jesus no sepulcro, na morte ele ressuscita e nesse trono ele se assentou, só que ele nos tomou e nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória. Eu faço parte disso, você está governando juntamente com Cristo, estamos assentados. Só que agora alguém pode nos refutar e nos expulsar desse trono, que acontece que no Espírito, no ponto 6, nós somos adotados, tá bom? Nessa adoção agora nós somos filhos de Deus, como somos agora filhos, somos herdeiros, Romanos 8,15, anote aí Romanos 8,15 e 16, olha que diz, Romanos 8 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual, esse é o espírito que me diz agora, clama, Abba, Pai, você é filho de Deus, e o próprio espírito, olha assim, olha aqui, o espírito com o nosso espírito testifica que agora você é adotado, você é filho de Deus. E somos filhos, somos herdeiros. Então o Espírito diz, fique nessa cadeira, porque você é filho. Dá um glória a Deus aí. Você foi regenerado e agora o Espírito te convence que você é filho de Deus. Agora vem ponto 7. Olha aqui, vou colocar em vermelho ponto 7, porque aqui o negócio começa a pegar fogo. Aí vem o batismo. Batismo com o Espírito Santo, tá ok? Esse batismo é quando começa a efusão do Espírito na sua vida. Até agora todo esse é o processo do Espírito trabalhando na sua vida, no seu espírito, na dimensão espiritual, trabalhando em você. Agora começa o batismo. E o próprio Jesus falou sobre isso, os discípulos eram crentes, os discípulos eram salvos, os discípulos criam nele, os discípulos já haviam sido transformados, mas olha o que diz em Atos, porque houve da necessidade, porque tem gente que diz assim, uma vez que você é salvo, você não precisa mergulhar no Espírito Santo, você não precisa do Espírito Santo, a efusão, essa é conversa, isso é emocionalismo, por favor. Então, se Jesus tinha seus discípulos, seus apóstolos, e eram convertidos, porque ele declarou de uma forma veemente, vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. O próprio Jesus falou isso. Veja lá em Atos, olha o que diz Atos dos Apóstolos 1:4. Vou ler o 4 e o 5, diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, tá bom? Mas que esperassem a promessa do Pai. Havia uma promessa que ainda não havia sido cumprida, a qual disse ele, de mim também ouvistes. Ele já havia avisado sobre isso, ele avisou do Paracletos, ele avisou que viria o revestimento, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis... está falando com crentes que já o haviam conhecido, que já haviam sido salvos. Porque muita gente diz que uma vez que você é salvo, automaticamente você já é batizado com o Espírito Santo. Isso pode acontecer, de alguém aceitar a Jesus, no dia que aceitou a Jesus, a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Sim, de fato, com certeza. Agora, tem gente que demora, aqui demorou. Você sabe que Jesus ficou alguns dias ainda com ele depois da ressurreição, 40 dias com ele depois da ressurreição. E ele, assunto ao seu, com 40 dias ele ficou conversando com ele, até no 50º dia, em Pentecostes, no dia 50 somente desce o Espírito Santo, e diz, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, ou seja, vai ser depois. Então entenda o processo do Espírito regenerando você, salvando, batizando, até chegar ao batismo com o Espírito Santo. É uma sequência que o crente deve buscar. Para a igreja de Atos, para os crentes de Atos, eles dizem, fiquem em Jerusalém e busquem, e esse poder virá. Aí veio o batismo com o Espírito Santo. Atos, vou colocar aqui, Atos 1:4, vou colocar em vermelho aqui, Atos 1, 4 e 5. Por favor, esse batismo se diferencia ao processo do Espírito na salvação, na regeneração de um homem. Então, se você é salvo, glória a Deus, você alcançou o mais sublime, glorioso e o direito que te leva aos céus. Aceitou a Jesus?
Maravilha! Eu assisti pessoas que aceitaram a Jesus no leito da enfermidade e morreram no hospital. E nunca foram batizados nem na água, e não foram batizados nem muito menos no Espírito Santo, e já estão salvos. Aqui a questão não é salvação e direito de entrar no céu, mas agora quem está na terra precisa ser revestido do Espírito Santo de Deus. E é o segundo passo, vermelho, vamos colocar em vermelho, aí vem aqui os dons espirituais. 8, vou colocar aqui dons, ministério, todos os ministérios, Efésios 4, meu Deus, já estou escrevendo em grego, 4:8 fala, e deu dons aos homens. 1 Coríntios 12, leia lá, vem vários dons espirituais. Alguém me pergunta, é necessário falar em língua para ser batizado com o Espírito Santo? É necessário curar? São vários dons, querido, são muitos dons. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 12, vou ter que abrir aqui, 1 Coríntios 12, diz claramente, ele pergunta no final, diz assim, porventura são todos apóstolos? A resposta é não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Claro que não. Tem todos dom de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Interpretam todos? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, ou seja, você é batizado com o Espírito Santo, virão dons. Dons, revestimento é um mergulho. Lógico, a melhor evidência são as línguas. Porque até tem pessoas que as imitam línguas. Agora imita levantar um paralítico, só se você pagar por uma encenação, que já fizeram por aí isso. Agora quero ver fazer prodígios e milagres, imitando, é fácil imitar. Então, nós temos que entender que esse leque dos dons espirituais, você vai ver os dons espirituais quando Paulo escreve dom de língua, dom de tradução de língua, dom de profecia, que são os de dicção. Aí vem o dom da revelação, dom da palavra, dom da ciência, dom de discernimento de espírito. Aí vem depois o de operação de milagres, dom de cura, dom de operação de maravilhas, dom da fé, 9 dons espirituais. Aí vem os 5 dons ministeriais de Efésios 4:8, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí vemos dons, serviços dentro da igreja, onde a igreja é revestida para atuar. Maravilha, isso aqui é o batismo desde a conversão do sepultamento até os dons espirituais e o ministério, porque muita gente vai ser levantada para o ministério. Agora me diga, todos vão ser levantados para o ministério? Claro que não, claro que não. É aí onde vem o fogo aqui, ó. O fogo vai atuar aonde? Na sua alma. O Espírito Santo, desde a regeneração até o ministério, te separa. Mas o fogo, ele vem para mudar o quê? O caráter. Eu tenho falado muito sobre isso, porque todo cristão precisa ser mergulhado no fogo para a purificação do caráter. Mas nem todo cristão ele vai ser ungido com dons, nem todo cristão vai ser pastor, nem todo cristão vai ser apóstolo, nem todo cristão vai ser profeta, mas todos os cristãos vão ter que ter caráter purificado com o fogo. 1 Pedro 1:22, 1 de Pedro 1:22 diz que nós fomos purificados pelo Espírito. Ele vem com um fogo para te purificar. Em Atos 2 caíram línguas de fogo e todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. Aí vem o processo de frutificação. Em Gálatas 5 você vai ver a frutificação do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todo cristão tem que ter. E isso é por fogo. O Espírito vai purificando e vai gerando um novo caráter espiritual. Todos têm que ter o caráter de Cristo, mas nem todos vão falar em língua, nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão operar milagres. Por favor, entenda. Então o Espírito Santo batiza alguém para levá-lo à efusão e à manifestação sobrenatural, desde a conversão até ele ser usado utilmente na obra do Senhor. Mas todos têm que cair no fogo. O fogo vai purificar você, vai santificar você e vai te preservar, na verdade, para a vida eterna. Então o batismo com o Espírito Santo e fogo é um só Espírito que atua em nós. Deus te abençoe e persevere na unção do Senhor. Não esqueça, temos na descrição do vídeo os links aí para você estar com a gente no Telegram e assim tirar dúvidas. Deus te abençoe, um abraço em nome de Jesus.